Sensação? Os Estados Unidos estão à beira do colapso, o Senado está em revolta, Marco Rubio se libertou do controle de Trump, as pesquisas de opinião estão soando alarme, o povo está rejeitando a política para a Ucrânia, uma verdadeira rebelião política está começando nos Estados Unidos. Inferno começa com Zelensky lançando pessoalmente os mísseis balísticos Sapsan, mísseis dos quais o Kremlin não pode se esconder. Moscou temia essa vingança há anos, e as forças armadas da Ucrânia marcaram pontos no mapa da Rússia. Arma de retaliação. A linha de produção da Ucrânia entregando mega arsenal. Inovações. Indústria de defesa ucraniana. A Europa está redefinindo as regras da guerra. Toneladas de munição vão inundar a linha de frente. Essa decisão já foi tomada para a Ucrânia. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. A América está explodindo por dentro. Um golpe político está sendo tramado nos Estados Unidos. Pessoas se afastam em massa da estratégia de Trump sobre a Ucrânia. Pesquisas mostram que americanos desaprovam as políticas presidenciais. Uma rebelião aberta ocorre no Senado e uma guerra silenciosa inicia na administração. Até mesmo o secretário de Estado, Marco Rubio, escapa do controle de Trump. Veja todos os detalhes. Chicago, Los Angeles, Nova York e Boston. Dezenas de cidades americanas testemunharam protestos em massa contra o plano de paz proposto por Washington, que, segundo os participantes, legitima efetivamente a agressão russa e força a Ucrânia a aceitar condições de Moscou. O meio político americano também se juntou aos protestos em massa, posicionando-se contra a política de Trump. Por exemplo, em Chicago, o representante da Câmara, Michael Quigley, participou dos protestos. Quando regimes autoritários tentam apagar um povo inteiro, o mundo não tem o direito de ficar em silêncio. Não podemos repetir os erros do passado, e não podemos permitir que Trump force a Ucrânia a uma paz falsa, ditado por Moscou. Os americanos estão muito descontentes com a política de Trump em relação à Ucrânia. Se o 47º presidente do ZEUA começou seu segundo mandato no cargo com o apoio de 47% da população devido ao acordo de paz, ou melhor, a capitulação de fato da Ucrânia, que a Casa Branca está tentando forçar Zelensky a assinar, a popularidade de Trump caiu para o mínimo histórico. Não são apenas os cidadãos comuns dos Estados Unidos que estão insatisfeitos com o plano de paz. O acordo provocou uma resistência notável no Senado, tanto entre republicanos quanto entre democratas. Putin passou o ano inteiro tentando fazer o presidente Trump parecer um tolo. Se os funcionários do governo estão mais preocupados em agradar Putin do que em garantir uma paz real, então o presidente deveria procurar novos conselheiros. Esse acordo de capitulação não serve nem para a América, nem para a Europa, nem para a Ucrânia. Ele foi escrito por Putin e só beneficia ele. Ele ameaça constantemente que os Estados Unidos sairão das negociações se um acordo de paz não for assinado em breve. Mas, na prática, ele não pode fazer isso, pelo menos até as eleições intermediárias nos ISOs, para a Câmara dos Representantes e o Senado em novembro de 2026. Porque sua popularidade está caindo e o apoio está diminuindo. Ou seja, ainda mais. Trump não vai se arriscar a irritar ainda mais os eleitores. Ele já estragou a relação com parte do seu próprio público, com os chamados líderes do movimento MAGA, por causa do caso dos arquivos de Epstein e o escândalo em torno da divulgação deles. Assim, se ele agora anunciar que está lavando completamente as mãos e esquecendo a Ucrânia, ele vai estragar a relação com os republicanos conservadores tradicionais, que mesmo ficando em silêncio, ainda tem uma influência ainda bastante significativa dentro do próprio partido dele. Trump quer acordos de paz e quer que toda a glória fique para ele. E tudo que não traz benefício pessoal para ele, o presidente não se interessa. Por sua vez, o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma entrevista recente, declarou uma posição pró-Ucrânia nas negociações e garantiu que a Ucrânia tem boas perspectivas e que, sem garantias de segurança, um acordo de paz não será assinado. Teoricamente, se tudo for feito corretamente, em 10 anos o PIB da Ucrânia pode superar o PIB da Rússia. Coisas assim são necessárias. Parar a guerra, garantir que nunca mais sejam invadidos ou atacados. Proteger a soberania e independência de longo prazo da Ucrânia, para que eles não se tornem um estado fantoche. Eles são realmente independentes e soberanos, e isso permite que sua economia não apenas se recupere, mas prospere, transformando-a em uma história de sucesso. Cidadãos americanos comuns estão indo às ruas para protestar. Senadores e congressistas já estão se manifestando abertamente contra o acordo de paz, e até mesmo o círculo mais próximo de Trump é contra concessões a Moscou.
Entretanto, o 47º presidente fala sobre a necessidade de realizar eleições na Ucrânia. Mas se ele não der ouvidos àqueles que o rodeiam, ele próprio poderá não sobreviver até o fim do seu mandato presidencial. Musée. Vingança extrema contra a Rússia. Zelensky lança oficialmente mísseis balísticos ucranianos Sapsan. Inferno! Começa agora mesmo. E isso é apenas o começo. As forças armadas da Ucrânia já estão planejando um ataque do qual o Kremlin não vai conseguir se recuperar. Todos os detalhes sensacionais a seguir. Sapsan em ação. As forças armadas da Ucrânia começaram a usar mísseis balísticos de fabricação ucraniana para atacar o inimigo. As características exatas do míssil Sapsan não são divulgadas, mas sua entrada em serviço com os militares ucranianos permitirá atingir alvos inimigos, talvez até de forma mais eficaz do que com o uso do ataque Siemens. Os mísseis ucranianos têm uma carga explosiva 2 vezes mais potente, voam mais rápido e têm um raio de alcance maior. Qual é a principal vantagem do uso do complexo tático-operacional Sapsan? Seu uso contra alvos tanto em território da Federação Russa e até mesmo prioritariamente em território da Federação Russa, quanto contra alvos militares legítimos em territórios temporariamente ocupados da Ucrânia. Esse é um direito soberano exclusivo do lado ucraniano. Além do Sapsan, o exército ucraniano utiliza contra o país agressor mais alguns mísseis de fabricação própria. Foi o que declarou o presidente da Ucrânia. Isso mostra que o lado ucraniano, apesar da intensidade dos ataques contra as empresas do complexo militar industrial, conseguiu não apenas preservar a infraestrutura desse setor, mas também aumentar e expandir a produção de seus próprios meios de ataque. Isso evidencia a presença de quadros de engenheiros qualificados e há financiamento suficiente para as empresas do complexo militar industrial ucraniano que são capazes de ampliar a produção dos meios de ataque de fabricação ucraniana. Praticamente todos os meios de ataque ucranianos são compostos exclusivamente por peças ucranianas. Vale lembrar que, em setembro deste ano, Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia está desenvolvendo ativamente armamentos de longo alcance. Ele contou que os testes foram bem-sucedidos e que o próximo passo é o início da produção em série. Anteriormente, a Ucrânia iniciou a produção dos mísseis de cruzeiro Flamingo, com alcance de até 3.000 quilômetros. Na sexta-feira, 5 de dezembro, a empresa Firepoint entregou mais um lote de mísseis de cruzeiro aos militares ucranianos. Também em novembro, as forças armadas da Ucrânia atacaram alvos importantes em território russo. Para os ataques, foram utilizados mísseis Longo Netuno. Outra das principais inovações foram os mísseis drones, como o Polyanitsa, Peklo, Ruta e Bars. O lado ucraniano está pronto para ampliar e empregar seus próprios meios de ataque em território da Federação Russa. Estamos falando do Sapsan e, consequentemente, do Flamingo. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia ampliaram a produção de drones de ataque com alcance de mais de 1,5. Os sistemas de controle automatizado estão atingindo com sucesso alvos militares na Federação Russa. Refinarias de petróleo também estão sob a mira das forças de sistemas não tripulados. Foi justamente o uso dos meios de ataque ucranianos que permitiu, de fato, bloquear o funcionamento de cerca de 40% das refinarias russas. As perdas para o orçamento russo, segundo dados da própria Rússia, são estimadas em cerca de 100 bilhões de dólares americanos. Mas é importante ressaltar que o lado ucraniano não pretende parar com os resultados já alcançados. Após o início da guerra em grande escala, a Ucrânia aumentou a produção de armamentos e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo utilizadas na linha de frente. Os volumes da produção nacional de armas aumentaram dezenas de vezes. Graças às empresas privadas, a Ucrânia poderá criar inovações no complexo industrial militar e implementá-las de forma eficaz no campo de batalha. Já a partir do ano novo, a indústria de defesa ucraniana e as forças de defesa da Ucrânia receberão mísseis balísticos ucranianos com alcance de cerca de 800 quilômetros. Vale ressaltar que a empresa fabricante anuncia o desenvolvimento de 2 mísseis balísticos com alcance de até 200 e 800 quilômetros, respectivamente.
Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armas de alta precisão que destroem importantes alvos militares inimigos, em grande profundidade. Gente, lá fora falava-se da retaliação que o Kremlin temia. A linha de montagem militar secreta da Ucrânia produz desenvolvimentos que ninguém mais possui. Ei, o SO recebeu um mega arsenal. O Kremlin tá tremendo, os generais estão em pânico. E os especialistas já consideram isso um triunfo para o complexo militar industrial ucraniano. Todos os detalhes chocantes da Krena. O complexo militar industrial ucraniano está ganhando impulso. A Ucrânia está se tornando líder mundial na produção de armamentos. A Europa deve ajudar a Ucrânia a se tornar um porco-espinho de aço, que nenhum agressor consiga derrotar. O Serviço de Segurança da Ucrânia apresentou novos drones marítimos Sea Baby, que já foram testados em combate. Os modelos atualizados são capazes de percorrer mais de 1.500 quilômetros e transportar até 2 toneladas de carga. Foram apresentadas 2 versões, uma com uma instalação de metralhadora e sistema de autotrava para reconhecimento de alvos. A segunda é uma plataforma marítima Grade com um lançador múltiplo de foguetes de 10 tiros. Nossos drones mudaram o equilíbrio de forças no Mar Negro e provaram sua eficácia. A nova geração do Sea Baby é ainda mais eficiente. Por isso, o trabalho de limpeza do Mar Negro da frota russa continuará no futuro. Além disso, os drones atualizados possuem motores reforçados e um sistema de navegação moderno. Anteriormente, em junho de 2025, novos modelos de drones marítimos foram usados durante o ataque à ponte da Crimeia. Nós entramos por terra, entramos pela superfície da água e em 2025 entramos por baixo d'água. Foram 2 ataques, cada um com potência equivalente a 1,1 tonelada de TNT. Como resultado, houve danos sérios. Seus pilares principais, os chamados touros. Na prática, hoje a ponte funciona com um limite de até 5 toneladas, apenas caminhões estão circulando. O inimigo não realiza nenhuma logística militar por lá. Os aliados da Ucrânia não têm pressa em fornecer mísseis de longo alcance, com os quais as forças armadas da Ucrânia poderiam destruir alvos militares legítimos dos ocupantes. No fundo da retaguarda russa. A matéria do Wall Street Journal dizendo que os Estados Unidos supostamente aprovaram o uso de mísseis ucranianos de longo alcance para atacar o interior da Rússia. Notícia falsa. Os Estados Unidos não têm relação com esses mísseis. Kiev, por sua vez, concentrou-se na produção de uma ampla variedade de mísseis próprios de longo alcance e drones, que realizam greves regularmente no território da Federação Russa. Tá chegando ao fim. Eu amo isto. Cadela. Atualmente, a Ucrânia produz dezenas de mísseis de longo alcance, como o Long Neptune e o Fumin, além de milhares de drones de longo alcance e movidos a foguete, todos os meses. Para, de alguma forma, colocar esta guerra em uma situação de impasse, para mudar o rumo, é preciso aprender não só a repelir os ataques do inimigo na linha de frente, mas também a suprimir sua logística e sua aviação. Por isso foi necessário, e nem preciso dizer que é fundamental atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Os fabricantes de armas também não se esquecem da deusa ucraniana da guerra, Bogdana. Este ano, a Ucrânia se tornou líder mundial na produção de obuseiros autopropulsados. A artilharia continua sendo a rainha, e a Ucrânia dominou a produção de obuseiros. Apesar do papel dos drones FPV na linha de frente, a artilharia tem várias vantagens sobre os drones. Em primeiro lugar, o alcance da destruição. Para Bogdan, esse número é de 45 km. Os projetos são baratos, imunes a interferências de rádio e extremamente eficazes contra a infantaria inimiga. Ogiva, ou seja, são possibilidades completamente diferentes para derrotar tanto o pessoal quanto, consequentemente, o equipamento e os pontos-chave. Deslocamento temporário constante do inimigo. Se o drone de ataque trabalha contra um alvo isolado, ou seja, contra um soldado específico do exército de ocupação, então, consequentemente, as capacidades da artilharia autopropulsada Bogdan são para atuar em áreas amplas. Ou seja, é isso que impede os chamados ataques locais dos ocupantes russos.
Guerra prolongada e defesa. Nela, são exigidas soluções rápidas e eficazes dos engenheiros militares ucranianos. Enquanto os ocupantes russos continuam sonhando com a desmilitarização, a Ucrânia está gradualmente se tornando a maior forja de armas do mundo. Pokrovsk e Siversk estão em chamas. Inimigos enviam infantaria, mas as forças armadas da Ucrânia destruíram planos russos. O avanço russo em Pokrovsk foi interrompido. Em Kupiansk, o triunfo ucraniano choca até correspondentes militares pró-Rússia. As tropas russas estão isoladas e condenadas. Todos os detalhes sensacionais da reportagem. Siversk não foi capturada, embora a situação na cidade seja difícil. O Comando Operacional Leste desmentiu as fake news russas sobre a tomada da cidade. Por sua vez, o projeto Deep State informou que as tropas de ocupação russas intensificaram as tentativas de avanço na região de Siversk, na região de Donetsk. Segundo especialistas, o inimigo continua concentrando infantaria no povoado. A situação também continua difícil na região de Pokrovsk. No entanto, nosso comando informa que a situação conseguiu ser melhorada. O avanço dos russos desacelerou significativamente e o inimigo perdeu parte das rotas logísticas. As manobras realizadas pelos nossos soldados, que estabilizaram a linha de frente, inclusive saindo de situações difíceis nas regiões de Sukhoi Yar e Lizovka, hoje nivelaram a linha de frente. Hoje, isso é evidente. Que os russos não conseguiram mudar nada de forma radical. Apesar de os inimigos estarem fazendo enormes esforços hoje para tentar avançar tanto no centro da cidade, quanto, consequentemente, para as regiões ao norte de Pokrovsk, no entanto, eles não conseguiram fazer isso. Ao mesmo tempo, vários analistas relatam o cerco de fato da vizinha Mirnograd. De acordo com fontes abertas, as forças de defesa realmente tiveram que abandonar algumas posições. No entanto, os ocupantes não conseguiram fechar o cerco. Eles ainda não conseguem, e, consequentemente, o caldeirão não aconteceu. Kupiansk, a region known for its remarkable achievements and significant progress, has experienced numerous successes. Esses complementos refletem a dedicação e hard work de seus people, lidando a positive outcomes across vários sectors. Em Sutã, os protestos atingiram uma escala tal que até mesmo os correspondentes de guerra da ZET não podem deixar de reconhecê-los. Em particular, foi relatado que as tropas russas na cidade já estão cortadas da travessia sobre o rio Eshkol, localizada ao norte, por onde é feito o abastecimento. Aqui surge a pergunta: como o relatório de Gerasimov sobre a tomada de Kupiansk influenciou a situação? Normalmente, isso tem o efeito mais negativo possível. Depois de mentirem para cima, o comando no terreno é forçado a fazer a realidade corresponder aos relatórios, sem se importar com as perdas ou com bom senso. Por outro lado, alguns avanços da Rússia são reconhecidos pelo comando ucraniano na região de Kharkiv, em particular em Volchansk. Em Volchansk, lá o inimigo também conseguiu avançar um pouco entre as ruínas em que Volchansk se encontra hoje, obviamente. Acredito que, muito provavelmente, a pressão nessa direção pode ser aumentada. No entanto, as perdas russas hoje e, digamos assim, as unidades russas que estão nesse setor estão um pouco esgotadas. Já no sul do país, o fronte conseguiu ser finalmente estabilizado. As notícias preocupantes que vinham das posições em Zaporizhia e Dnipropetrovsk nas últimas semanas, ao que parece, chegaram ao fim. As reservas que chegaram para esses setores cumpriram sua missão. Conseguiram conter as unidades de assalto da Federação Russa. Hoje, as forças de defesa ucranianas conseguiram melhorar suas posições táticas na frente de Zaporizhia e em Dnipropetrovsk. Hoje não estamos divulgando as localizações, porém nossas tropas avançaram. Assim, essas ações de contra-ataque não permitem. Esse é o resultado. O exército russo está perdendo o ritmo, mas, novamente, esperamos um reforço com reservas. Ao mesmo tempo, analistas observam que nos últimos meses, em meio aos ataques desesperados da Rússia, cada vez mais informações aparecem na internet. Vídeos das posições russas, onde eles abertamente contam a que custo cada faixa de floresta é tomada sob controle. Não tem rotação, não tem comida, bebemos o que der. A cada 3 dias a água não chega, a comida não chega, os caras estão morrendo. Em um mês já morreram ou ficaram feridas mais de 50 pessoas. Quem ouvir este vídeo ou souber, por favor ajude. Estão nos mandando pro abate, comandantes. Nem nos consideram seres humanos.
Bom, talvez isso finalmente chegue aos que ainda estão pensando em se juntar às fileiras das Forças Armadas da Rússia. Porque para os contratados russos, simplesmente não há outra opção. Sem exceção, a Tchequia está praticamente entrando em guerra contra a Rússia e foi lançado um verdadeiro envelope da morte. Dos arsenais tchecos, toneladas de munição já estão prestes a ser enviadas diretamente para a linha de frente. A Europa está redefinindo as regras da guerra. Essa decisão estratégica pode emperrar de vez os planos de Putin. Todos os detalhes explosivos do CB. Ucrânia e Tchequia estão criando seu próprio Ramstein. O objetivo do nosso país é aprofundar essa cooperação por meio da assinatura de um acordo intergovernamental e de um programa de apoio às empresas afetadas. Um Ramstein industrial, destacou o ministro da Economia, Meio Ambiente e Agricultura da Ucrânia, Alexei Sobolev. Não só o complexo militar industrial da Tchequia, mas também a liderança política do país, no momento dessas chamadas iniciativas técnicas. É um elemento-chave no fornecimento material e técnico das forças de defesa da Ucrânia. A Embaixada da República Tcheca em Kiev informa que a Tchequia apoia a transformação democrática e a integração euroatlântica da Ucrânia, tanto no âmbito político quanto por meio de projetos e iniciativas concretas. Para o Ministério das Relações Exteriores da Tchequia, a Ucrânia é um país prioritário para a cooperação de transformação, um país de atenção especial no âmbito da cooperação tcheca para o desenvolvimento, além de ser beneficiária de ajuda humanitária. No momento, de acordo com a iniciativa tcheca, já foram entregues cerca de 2 milhões de projéteis de artilharia. Isso fortaleceu significativamente as posições das forças de defesa da Ucrânia, tanto no momento quanto na luta contra a bateria e, consequentemente, no coeficiente de destruição por fogo. No confronto com os ocupantes russos, o lado tcheco entregou cerca de 70 tanques para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Foram transferidos tanques T-72M1, mais de 140 veículos de combate de infantaria, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e, consequentemente, cerca de 4,5 milhões de cartuchos de munição, incluindo projéteis de artilharia, sistemas e foguetes, além de armas de fogo. Devido à guerra, 220 empresas tchecas permanecem na Ucrânia. Também, no âmbito da cooperação, a Ucrânia planeja fornecer à Tchequia uma lista de equipamentos industriais necessários, dos quais as empresas afetadas pelas ações militares precisam. No território desse país, são realizados reparos em veículos blindados danificados e em armamentos. Além disso, é feita a produção de projéteis de artilharia, principalmente de calibre soviético, 152 mm. Ou seja, são as empresas que permaneceram no território da República Tcheca desde a época do Pacto de Varsóvia. Considerando que aproximadamente 70% do armamento das Forças Armadas da Ucrânia ainda é de projeto soviético, essa ajuda vinda desse país é inestimável. Como parte da iniciativa tcheca, os processos de aquisição e entrega de munições estão sendo otimizados. O lado tcheco forneceu às forças de defesa da Ucrânia tanto aviões quanto helicópteros, assim como o pessoal das unidades de aviação das Forças Armadas do seu país. No momento, a principal iniciativa da República Tcheca é justamente a criação das chamadas coalizões, voltadas principalmente para melhorar as capacidades das forças de defesa da Ucrânia no enfrentamento da agressão russa. A memória histórica do povo tcheco lembra bem do desastre que a Rússia pode trazer para terras alheias. Por isso, os tchecos apoiam a Ucrânia, que agora luta contra o agressor, impedindo que os russos conquistem tanto o seu próprio país quanto toda a Europa. Para a surpresa de todos, a Tchequia lançou um mega míssil mortal. Essa arma milagrosa já está sendo preparada para atacar o coração da Rússia. O novo pesadelo voador para o Kremlin será o trunfo das Forças Armadas da Ucrânia, e suas capacidades impressionam. Alcance, precisão, poder destrutivo. E isso é só o começo da ajuda ocidental. O que mais os aliados prepararam para a Ucrânia? Todos os detalhes chocantes na reportagem. A empresa tcheca LPP desenvolveu um novo míssil de cruzeiro chamado Narval. Já em janeiro e fevereiro de 2026, o Narval será testado em condições de combate na Ucrânia. E já para março está previsto o início da produção em sério na República Tcheca. O que mais podemos dizer sobre esse míssil? Se tivermos um conjunto de mísseis de cruzeiro como o Flamingo, o Narval e outros, acho que os russos não vão passar bem a partir do ano novo.
O Narval, como escreve a análise do Defense Express, é capaz de atingir alvos a uma distância de até 680 quilômetros. Isso é mais do que suficiente para ataques contra Moscou e a base russa de bombardeiros estratégicos Engels. Ou seja, o que se sabe até agora? Atualmente, sabe-se que esse míssil vai voar 650, 700 km. Sabe-se que ela tem cerca de 4 metros de comprimento e que sua ogiva é bastante significativa. 4 metros de comprimento, boa aerodinâmica, mas o peso total dela é de cerca de 260 quilos. Ou seja, a ogiva vai ser mais ou menos como a do Shahed. 40 a 50 quilos, não mais que isso. Ela é capaz de voar, como eu disse, por 680 a 700 quilômetros. E ela tem seu próprio sistema de navegação, que não é muito afetado pela guerra eletrônica. O coproprietário da empresa LPP, Radim Petras, explica que, no cenário ideal, as narvelas deveriam fazer parte de um grande ecossistema. Queremos criar algo que funcione em um ambiente perturbado. Vamos enviar 10 ou 20 dos nossos drones básicos de 40 quilos, que vão suprimir a defesa antiaérea do inimigo. No mesmo instante, 2 narvelas vão passar rapidamente por cima deles, e acima deles ainda mais um par de drones invisíveis. Portanto, considerando que o Narval faz parte do sistema, pode-se supor que, junto com ele, as Forças Armadas da Ucrânia também possam receber o drone Stealth Night Ride Stealth e o drone MTS. Não me surpreendo que mísseis assim estejam surgindo. Não me surpreende que eles estejam aparecendo na República Tcheca. Não me surpreende nem um pouco que o setor privado seja significativamente mais eficiente do que as empresas estatais. E eu espero que esse míssil consiga causar muitos problemas para os russos. Ainda mais porque a República Tcheca afirma que se trata de um ecossistema específico onde não haverá apenas mísseis de cruzeiro, mas também drones. E, enquanto a República Tcheca se prepara para testar seu míssil na Ucrânia, a Noruega planeja comprar um míssil terrestre com alcance de 500 quilômetros. A União Europeia diz que vai construir uma barreira de drones, e a Noruega diz, eu vou fazer a minha parte, vocês não se preocupem. Eles vão fazer a parte deles. Porque é um país muito rico, eles têm muito dinheiro. E agora anunciaram esse programa que vão ou desenvolver, ou comprar, ou talvez até fazer uma produção conjunta de mísseis de médio alcance, justamente com o objetivo de poder alcançar Murmansk e, quem sabe, até Moscou. Enquanto isso, na União Europeia começou o chamado Desfile de Projetos Nacionais para a Produção de Armas de Longo Alcance. A Holanda está pedindo aos seus próprios desenvolvedores que apresentem uma alternativa ao Tomahawk em 3 meses. Foram anunciados os requisitos de alcance e peso da ogiva. A Suécia quer obter mísseis de longo alcance de 2.000 quilômetros contra a Rússia até 2030, porque existe uma situação de emergência. Vai conseguir chegar até Moscou? A França quer criar um míssil balístico com alcance de 1.000 quilômetros. Enquanto isso, atualmente apenas 3 países da Europa possuem meios reais para realizar ataques a distâncias superiores a 1.000 quilômetros. São eles o Reino Unido, que possui em seu arsenal Tomahawks americanos e mísseis balísticos americanos Trident para submarinos. A França, com seus próprios mísseis de cruzeiro MDS-N e balísticos M51. E a Ucrânia, já com o Longo Netuno e o Flamingo em operação. É importante notar que, adicionalmente, entre estas 3 nações consideradas, somente a Ucrânia possui uma experiência de combate verdadeiramente substancial e comprovada no campo de batalha, especificamente no que diz respeito ao uso eficaz de armamentos de longo alcance em suas operações militares contra as forças da Rússia, o que lhe confere uma vantagem estratégica e um conhecimento prático inestimável.